Olá, queridos, bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Segunda-feira, mais uma semana começando para a glória de Deus. Como eu disse, eu quero falar com vocês sobre bases cristãs. Essa semana eu vou falar sobre cada dia eu vou falar sobre um tema diferente. E hoje eu quero falar com você sobre oração. Você sabe a importância da oração? Você sabe o porquê nós devemos orar? Você sabe como orar? Quando orar? Quero falar com vocês sobre isso hoje. Gente, o nosso texto base, sem enrolação porque eu não quero enrolar, texto base simples e objetivo, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Você tem clareza sobre isso? Você tem clareza? A primeira coisa que eu preciso te fazer é te perguntar, você tem clareza sobre a importância da oração? Você sabe o significado? Ou por que a gente deve orar sem cessar, como o texto diz? Vamos refletir sobre isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda, o que é oração? Gleison, oração é você falar. É isso. Por que você não ora? Pesado, né? Gente, oração é relacionamento. Se eu for definir, o que é oração? Oração é relacionamento. É um diálogo entre você e Deus. Oração é uma conversa entre você e aquele que te criou. Você consegue entender isso? Por que eu devo orar? Não, mas a gente vai falar sobre isso, mas o que é oração? Oração é conversa, é um diálogo. Deus tem, eu sempre falo isso, eu vou repetir para você guardar. Deus tem milhares de formas de falar com a gente, milhares, mas a gente só tem uma de falar com Ele, orando, conversando. Como eu vou criar intimidade com aquele que eu não falo? Fica difícil, né? Então, para você guardar aí, o que é oração? Conversa, literalmente conversa com Deus. Segunda coisa básica para você, perguntinha simples, Gleison, por que eu devo orar? Sabia que tem gente que pergunta isso? Por que eu devo orar? Para que eu vou orar? Se Deus é o Todo-Poderoso, Ele já sabe o que eu preciso. E você? Você sabe o que você precisa? Você sabe o porquê? Você sabe qual é o querer de Deus? Você precisa ouvir Ele te falar, né? Como que você vai ouvir Ele te falar se você não conversar com Ele? Como é que eu vou saber que alguém quer transmitir uma mensagem para mim se eu não conversar com ela? Você compreende? Olha, presta atenção nisso aqui. João 15:7. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Foi o que Deus respondeu. Como que eu vou saber o querer de Deus se eu não falar com Ele? Primeira coisa, para entender o querer de Deus. Por que orar? Para você ser renovado espiritualmente, você ser cheio da presença dEle e para transformar a sua vida, de acordo com... Terceira coisa importante, como devemos orar? Gleison, tem uma maneira de orar, Cada um tem a sua forma de orar, mas tem alguns princípios que devem ser seguidos para ter uma oração eficaz. Não estou falando que você tem que falar palavras bonitas e blá blá blá, e majestoso, não. Cada um com sua forma. Estou falando de princípios da oração. Primeira coisa, com fé. Amigo, cá entre nós aqui. Se você orar, falar com Deus, pedir algo, apresentar algo ao Senhor, e você não ter fé sobre aquilo que você está apresentando, não vai acontecer nada. Ore com fé, acreditando que aquilo vai dar certo. Segunda coisa, com sinceridade. Se você não for sincero com Deus, falar só por falar, ou porque tem que orar, ou para, sei lá, o porquê, está mentindo para você mesmo, seja sincero. O Senhor conhece o teu coração. Não adianta você falar uma coisa e o seu coração dizer outra. Compreende? E terceira coisa, perseverança. Ore até Deus responder. Até Deus responder. Sabe por quê? Tem pessoas que oram e oram por um períodozinho, Deus não respondeu, não era o querer dele, não era a vontade, deixa para lá. Não, persevere. Ore com fé, com sinceridade e persevere na oração. Persevere, tenha perseverança. Ore até Deus responder. Se você crê que é o querer dele, se está queimando seu coração, ele vai te responder. Mas talvez está exigindo que você se esforce um pouquinho mais, que você continue, que você acredite. Entende? Ore até Deus responder. E qual é o resultado disso? Você vai se aproximar de Deus. Se você cumprir esses princípios básicos da oração, que a gente deixa de lado, básicos, você vai se aproximar de Deus. Vai entender o querer de Deus para a tua vida. Vai ser cheio do Espírito Santo. Você compreende isso? Você tem clareza sobre isso? Que a oração te conecta com Deus? Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, a nossa alma precisa de oração. Você precisa se conectar com aquele que te criou através da oração.
E eu vou concluir com você te dizendo que a oração tem que ser prazerosa. Você tem que querer fazer isso. A oração não deve ser um fardo, não deve ser uma obrigação. Sabe, eu tenho que fazer. Cara, você tem que fazer sim. Mas se você fazer porque você tem que fazer, não ter prazer em orar e falar com o Senhor, e aí? Se você não tem prazer em falar com aquele que te formou, com aquele que te criou, com aquele que sabe do seu futuro, com aquele que pode te guiar, que pode mudar a sua vida, tenha prazer em falar com o Senhor. Oração é conversa, é relacionamento. Você não conversa com uma pessoa. Cara, tenha prazer, crie intimidade. Deus é seu Pai, Ele quer estar com você. Amém? Vou concluir dessa forma. Tenha prazer em falar com o Senhor. Se aproxime. Ele quer se aproximar de você através da oração, através desse relacionamento, dessa conversa íntima. Tá bom? Exercício para você durante essa semana. Tire um momento todo dia para falar com Deus. Todo dia. Esse é o desafio para você. É o exercício para você. Durante toda essa semana, todos os dias, você vai tirar um período para orar. Seja sozinho, em grupo, ou em voz alta, ou no seu coração. Mas fale com o Senhor. Eu te garanto que na sexta-feira, ou na segunda-feira que vem, ou no domingo, quando você finalizar toda essa semana, você vai se sentir mais próximo de Deus. Você vai se sentir mais íntimo de Deus. Você vai estar mais sensível à voz de Deus, a entender o querer de Deus para a tua vida, o direcionamento que o Senhor quer te dar. Então, o exercício para você é esse. Todo dia, não importa o tempo, a quantidade, da forma, fale com Deus. Ele vai se revelar para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que nós possamos ter uma semana poderosa e abençoada na presença dele, que tudo possa dar certo em nome de Jesus. E até amanhã. Tamo junto.